paz e graça esteja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. É o momento de bênção. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o 31. Amém? O título diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, respondendo, estendeu a sua mão e segurou. E disse-lhe: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida hoje. Jesus aqui estava pregando, e pregando muito, e os discípulos o acompanhavam. Mas a palavra diz que Jesus ordenou que os discípulos atravessassem de barco para o outro lado, né? Lado ao contrário, onde ele estava pregando. E os discípulos entraram no barco e seguiram adiante. Jesus subiu ao monte, né? E foi orar, né? Foi clamar a Deus, falar sobre tudo que estava acontecendo aqui, dentro da missão que ele estava fazendo. Então, Jesus estava tranquilo, sabia que se eles fossem muito longe, ele poderia chegar até lá andando sobre as águas, e foi o que aconteceu. Mas os discípulos, vendo que Jesus estava andando sobre as águas, imaginaram qualquer coisa, menos que fosse Jesus, e ficaram com medo, achando que era um fantasma, alguma coisa assim, do outro mundo. E Jesus se apresentou dizendo: não temas, tende bom ânimo, sou eu. E Pedro, né, um homem que a Bíblia diz que foi um homem valente, né, de atitude, né, e logo se colocou à disposição para ir encontrar Jesus, andando sobre as águas. E foi o que realmente aconteceu. Ele foi, mas no caminho, né, ele teve medo, né, porque o vento batia muito forte, e ele acabou olhando para o vento e começou a afundar. Mas ele chamou por Jesus, e Jesus estendeu a mão e o resgatou ali daquela situação. Mas Jesus aqui, né, falou assim para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Essa foi a passagem de Jesus andando por cima do mar, com a participação aqui dos discípulos, observando tudo. Pedro andando sobre as águas, e não demorou muito, começou a afundar. Certo? Então, tudo isso aconteceu para que o Senhor pudesse se revelar com poder, com autoridade. Mas, enfim, né? Chegamos aqui no momento de bênção. E hoje o que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida foi exatamente falar com você acerca
dos medos, né? Eu nem falo medo, porque são tantos medos, então já ficou uma coisa maior. Então, Jesus hoje colocou no meu coração para falar contigo sobre esse medo que muitas das vezes tem te limitado, né? Você conhece o nosso Deus, sabe do poder que o Senhor tem, né? Sabe das coisas maravilhosas que Ele é capaz de fazer, né? Entende tudo, observa tudo, já viveu o milagre, está dentro de uma pandemia assim como eu, mas fora todos os problemas que todo ser humano tem, eu gosto de falar sobre a realidade, né? Não vim aqui para pregar uma coisa surreal, mas vim para pregar uma coisa, algo da parte de Deus para as nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Então, fora a parte de todos os nossos problemas, ainda tem o inimigo das nossas almas tentando te oprimir com vários medos. E nessa passagem aqui, Jesus deixou bem claro que a confiança e o olhar para Ele traz toda a estabilidade e todo o controle da situação. Traz para os pés de Jesus toda a situação. Mas a princípio, nós imaginamos que toda essa situação, eu falo nós porque eu não sou muito diferente, também sinto medo. Porém, aprendi a deixar nos pés de Jesus. E seguir com os olhos bem abertos, olhando só para Jesus. Mas esses medos que nos acomete no nosso dia a dia, foi o mesmo que aqui acometeu Pedro. E Jesus se apresentou e resgatou, e falou com ele, não tenha medo, né? E ainda perguntou, por que ele duvidava, porque ele começou a duvidar que não poderia andar sobre as águas. Então esse medo que está cometendo a sua vida não pode te limitar. Nós, já nesse momento de bênção, nós falamos sobre muitas coisas e sabemos que Jesus opera milagre entre nós. Então hoje o Senhor está tratando com os seus medos. E eu quero declarar sobre a sua vida. Mas eu declaro em nome de Jesus, porque eu nada posso fazer. Mas eu quero declarar sobre a sua vida o fim do medo. Então eu anulo aqui este medo que te limita a fazer as coisas, usufruir das coisas. Eu anulo aqui todo o pânico que te desestabiliza a ponto de você ficar paralisado e começar realmente a definhar. Eu anulo aqui tudo que se levantou contra a tua vida para te destruir. E eu anulo também toda paralisia material, espiritual e psicológica na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Está anulado aqui, em nome de Jesus. Mas agora nós vamos para a terceira parte, que a primeira parte é Jesus mostrar que com ele ninguém afunda. E a segunda parte é o seu medo sendo repreendido em nome de Jesus. Agora nós vamos para a terceira parte. Glória a Deus. A terceira parte é simplesmente assim. Tomou posse aí da bênção. Entendeu que Jesus não quer você e eu cativo, preso, encarcerado, amedrontado, desequilibrado, em pânico? Toma posse aí, que Jesus não veio para isso. Ele não quer isso para mim e para a sua vida. E começa a colocar em prática o viver sem esse medo, em nome de Jesus. O colocar em prática é se permitir, a partir dessa palavra que Jesus se apresentou dizendo, estando comigo não precisa ficar com medo. E nós vamos entender aqui que você precisa colocar em prática. Pega tudo que para você não é possível e começa a organizar a sua agenda para começar a tomar posse,
a viver aquilo que você faz muito tempo que não vive por causa do medo. A ir de encontro às coisas que você poderia fazer, mas não faz por causa do medo. Se arrume todinho aí, todinha. Fique lindo, bonito e vá de encontro ao que você tem que fazer, sem medo. Já recebeu essa palavra de libertação. Já entendeu que com Jesus, ele segura mesmo na sua mão. Então caminha com fé, não fica com medo não. Está determinado sobre a sua vida o fim desse medo. E é nessa atmosfera de glória que você vai começar a usar todas as coisas que por medo você parou de usar. Amém? Deus, ele tem muito mais para mim e para você, uma vida plena, uma vida abençoada. Mas aqui dentro, tudo certinho, tudo num lugar, um pedacinho do céu aqui dentro, tá? Então não depende do cenário, favorável ou não. O Senhor te dá vitória em tudo. E hoje o Senhor te liberta desse medo. Aleluia? Glória a Deus. É simples assim, eu quero deixar o mais simples possível. Porque com Jesus é assim. Com Jesus ele tem o poder, a autoridade, o Espírito Santo opera entre nós. E glória a Deus por tudo isso. Confia no Senhor. Levanta a cabeça. Caminha. Olha só para Jesus. Não deixa Satanás te iludir com mentiras, só para poder te ver cativo, tá? Toma posse dessa palavra, o fim do medo. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Eu vou orar pela sua vida, porque isso é bom, bom demais. Meu Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada aqui, nós lemos o texto em que diz que Jesus andou sobre o mar, mas diz também que Pedro sentiu vontade de ir de encontro a Jesus e caminhou sobre o mar, mas olhou o vento, sentiu medo e começou a afundar. Então, Senhor, tem muitas pessoas nessa situação e que agora, a partir desse momento, o Senhor abra as janelas do céu e que todos possam usufruir de tudo que o Senhor deixou para cada um sem medo. Eu peço a Ti, Senhor, que coloque um fim nessa história e que agora, Senhor, o Senhor desça do céu uma blindagem celestial para que essa pessoa possa andar com a cabeça erguida, certa de que tudo é possível através de Cristo Jesus. Meu Deus, coloca confiança, fé, coloca autoridade, coloca, meu Deus, poder sobre a vida deste povo para que eles possam usufruir de tudo que o Senhor preparou e abençoa, Pai, essa mente como uma mente que cresce todo dia. Abençoa este coração como um coração segundo o teu coração, Pai, e abençoa, Pai, poderosamente o teu povo. Derrama sobre nós coragem, ousadia e fé. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O fim do medo. E assim Jesus vai operando maravilha na minha e na sua vida. Amém? Eu sou habilitada há muitos anos, há mais de 10 anos eu sou habilitada. E fui também acometida por um medo terrível de dirigir depois de tirar a habilitação. E eu sempre falava, meu Deus, me ajuda, não deixa eu ficar com medo de dirigir. E um belo dia eu acordei com o coração queimando, peguei o carro e saí. E o interessante é que quando eu sentei no carro, meu coração não disparou. Porque eu acordei já com o coração queimando. É hoje. Deus me libertou e dirigi. E aí foi o fim do meu medo. Mas eu fui dirigindo, conversando com Deus. E falando, Senhor, eu senti no meu coração que eu fui liberta hoje. E eu sei que o Senhor está comigo. E fui dirigindo, né? Senti aquela brisa do vento. E o Senhor me libertou. E eu sei que o Senhor tem muito mais para a sua vida e para a minha vida. Não tem necessidade de você preservar esse medo. Preserve a presença do Senhor na sua vida. Se Jesus fez tudo isso aqui, muito mais, e muitos milagres fez na minha vida, na vida de muitos, hoje é o dia do seu milagre, o fim do medo. Toma posse dessa palavra. Você também está sendo abençoado nessa hora, né? Sendo livre desse medo. Amém? Eu tenho encontro com você aqui, no momento de bênção, e eu sei que você vai tomar posse de tudo que Jesus me entregar aqui, tá? Eu vou, mas eu volto.
Glória a Deus pela sua vida. Amém?